Bom dia, tô viajando, então tô num cenário diferente. Hoje eu tô na casa de uma grande amiga minha, Suzana. Beijo pra você, Suzana, em Sevilha. E hoje eu vou fazer uma resenha crítica sobre um dos filmes que eu mais gostei recentemente, que é o último filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Então vamos lá. Era Uma Vez em Hollywood é o 9º filme do Quentin Tarantino. E pra vocês que sabem que ele já falou que vai fazer só 10 filmes na carreira dele como cineasta, isso faz com que cada pequeno momento da cinematografia dele ganhe muito peso e muita importância e um aspecto quase mítico. A trama do filme é uma mistura entre ficção e realidade, na qual duas linhas narrativas correm paralelamente uma à outra, unidas por proximidade física e às vezes por pontos de encontro mesmo entre as personagens. Tudo se passa em Los Angeles, em Hollywood, e numa dessas linhas narrativas você tem a Sharon Tate, interpretada pela Margot Robbie, com muita doçura. Sharon Tate, que era uma atriz casada com Roman Polanski. E do outro lado você tem os vizinhos dela, o Rick Dalton e o Cliff Booth. Rick Dalton é tipo um ator em decadência, que agora tá se vendo obrigado a fazer papéis menores nas séries televisivas, quando um dia ele já foi uma grande estrela do cinema. E o Cliff Booth é o dublê dele e grande amigo, melhor amigo da vida. E eles são interpretados pelo Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt. Mais uma vez, assim como em Django e em Inglourious Basterds, ou Bastardos Inglórios, o Tarantino está se aproveitando de fatos verídicos, de um momento histórico real, para criar a própria versão dele dos acontecimentos e algo como se fosse como as coisas teriam sido se dependesse da imaginação dele. E cada linha narrativa carrega um pouco do tema geral que ele quer abordar. De um lado você tem a tragédia do assassinato da Sharon Tate por membros da família Manson, e do outro lado você tem uma tragédia mais sutil e que ocorreu de uma maneira mais prolongada, que é o fim da era de glamour de Hollywood. Mas como sempre, nos filmes do Tarantino, cada pequeno acontecimento faz parte de uma imagem maior, fazendo com que efeito e consequência se tornem fundamentais. Tem um podcast que eu adoro, que se chama Show Me The Meaning, que eu ouvi esses dias, e apesar de eu gostar de muitas das coisas que eles falam, eu discordo de várias coisas sempre. E nesse eu discordei quando eles falaram que acham que o filme tem muitas cenas inúteis em que nada acontece de importante ou que são coisas que não acrescentam em nada a trama. E eles dão exemplo da cena da menininha conversando com Leonardo DiCaprio nos bastidores da série televisiva. Eu acho essa cena, além de extremamente divertida e carregada daquele não sei o que encantador que só o Tarantino consegue trazer, ela é muito importante. Por quê? Porque na cena seguinte, na qual o Rick Dalton vai dar uma das melhores performances da vida dele, aquilo ganha muito mais peso e o comentário da menininha ganha muito mais peso por causa daquela cena prévia, daquela cena em que claramente existe um desequilíbrio entre ele e ela, onde ela tem muito mais preparo e muito mais seriedade enquanto atriz do que ele. E diferentemente dos outros filmes dele, eu acho que nesse filme existiu uma preocupação muito maior em construção de personagem, porque a cinematografia do Tarantino ela sempre teve muito voltada para diálogos e ação. A tal ponto que em filmes como Pulp Fiction ou Bastardos Inglórios ou Kill Bill, as cenas pareciam até mesmo curtas-metragens, sabe? Fechadas dentro de si mesmo. Mas mesmo se a gente pensar em filmes como Os Oito Odiados, ou Django, ou Cães de Aluguel, ou A Prova de Morte, os diálogos quase sempre estão ali para gerar entretenimento, não necessariamente para levar a história para frente. Quase sempre são as ações que levam os personagens a reagir e é isso que faz a trama avançar. Os diálogos mesmo, eles são meio que mero efeito estético, desses que já nascem clássicos prontos para se tornarem citações. Tudo bem que às vezes as falas estão lá para dar o clima da cena ou para dar a conhecer melhor um personagem, mas geralmente o maior papel que as falas têm, além dessa coisa do efeito estético, olha só que fala maravilhosa, que delícia, que divertida, que engraçada, elas têm a função de ajudar a gerar tensão. Por quê? Porque elas mostram o contrário das ações. Ou às vezes as falas são o intervalo entre a ação e a reação. Elas são meio que o prolongamento ou postergamento da reação. E isso faz com que só gere mais expectativa e a gente fique mais tenso. Porque os diálogos, nesse caso, evidenciam a contradição daquele momento.
fazendo com que a cena fique carregada de sentido invisível, daquilo que não está sendo dito. E aí, por isso, de novo, aumentando a tensão e aumentando as nossas expectativas da reação. E aí, por isso eu volto ao que eu falei agora há pouco. Nesse filme, finalmente eu sinto que existe uma preocupação que não é meramente estética. Existe uma preocupação em construção dos personagens realmente. Que não é construir um personagem plástico ou hiperrealista, apesar deles terem esses momentos também, ok. Mas eles não estão restritos a ser cool, ou serem fortes, ou serem muito maneiros, ou serem muito maus. Não. Eles são muito mais tridimensionais nesse filme. E diferente da maior parte dos filmes do Tarantino, nas quais você tinha quase sempre ao longo do filme uma tensão crescente e uma resposta violenta, nesse filme não. Nesse filme tem muito poucos momentos dessa tensão, mas que quando aparecem, nossa senhora, são maravilhosos, são muito bem construídos, com extrema maestria e podem ser saboreados. Então, tendo dito tudo isso, eu acho que esse é um filme muito mais maduro, muito mais adulto do Tarantino, porque parece ser de uma pessoa que passou anos aperfeiçoando as ferramentas e agora está usando elas para brincar e para falar de assuntos que são um pouco mais pessoais, tem uma carga afetiva. Porque, por exemplo, a decadência do Rick Dalton, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, ela é meio que um espelhamento da decadência de próprio glamour de Hollywood. E tá pautada por esse momento em que a televisão passou a ganhar muito mais espaço na vida das pessoas do que o cinema. E para quem não sabe, o Tarantino é e sempre foi um grande defensor do ritual cinematográfico, seja nas questões técnicas, seja na questão mais poética. E isso engloba tanto o uso da película, que até hoje ele usa, ele defende também a tela grande como meio método para se assistir o filme, além também da partilha coletiva na experiência de se assistir um filme. E eu acho que Era Uma Vez em Hollywood é a maior homenagem que ele poderia fazer a tudo isso. A homenagem mais direta a esse encantamento que ele sente. E por isso também, pra mim, esse é o filme mais pessoal até hoje do Tarantino. Mas o que mais que eu quero destacar sobre esse filme ou o que eu achei do filme? Bom, eu adorei o filme. Eu gostei muito. Eu me surpreendi até. Eu não sou grande fã de Django e também não sou grande fã dos Oito Odiados. Mas eu acho que dessa vez o Tarantino se permitiu e permitiu às suas personagens uma vulnerabilidade inédita que eu nunca tinha visto e que me cativou e me conquistou completamente. Pra vocês terem noção, eu meio que não gosto tanto do Leonardo DiCaprio. Foi mal, mas é verdade. E nesse filme eu pude ver não só que ele é um excelente ator, tudo bem, eu já sabia que ele era um ótimo ator, mas nesse filme tem tantas nuances na atuação dele. E ele é tão engraçado ao mesmo tempo que ele é frágil, que aquilo me fez gostar até mesmo mais dele como pessoa. E um outro ponto que eu acho muito importante ressaltar é que eu acho linda a relação de bromance entre ele e o Brad Pitt. Não tem conflito, não tem inveja, tem só muito amor, muito carinho, muito respeito um pelo outro. E isso é um exemplo também que eu acho bastante inédito na cinematografia do Tarantino, essa certa fragilidade, que nem é uma fragilidade, mas é uma demonstração de afeto que não era muito comum nas personagens masculinas e na força masculina muito pregada pelos filmes prévios do Tarantino. E tudo bem, eu adoro cada homenagem que ele faz a filmes, a atores, a momentos cinematográficos, a gêneros cinematográficos, e acho que isso só carrega ainda mais a aura que o filme tem em torno do cinema. Mas entretanto, todavia, eu discordo das pessoas que dizem que o filme não tem muita entrada para quem não tem acesso às referências. Porque eu acho que assim como as melhores obras de arte que tem por aí, existem camadas de compreensão. E quanto mais conhecimento você tem, ou quanto mais referência você tem, mais camadas você vai ser capaz de acessar. Mas isso não quer dizer que o filme seja austero ou hermético, muito diferente de, por exemplo, a cinematografia do Godard, que é um dos maiores ídolos do Tarantino. Eu acho que a única perda realmente mais significativa de referência é uma pessoa que assiste o filme sem saber nada sobre o assassinato da Sharon Tate e sobre a família Manson. Não por isso ser um problema em si, não porque o filme deixa de ter sentido, mas é que eu acho que a construção da tensão e do desfecho perdem um
um pouco a força se você não tiver isso em mente. E a outra coisa que eu pensei e que acrescenta ainda mais a camada do fato de eu achar que esse é um filme muito pessoal pro Tarantino, é essa sensação de que o filme é um pouco um desvelamento dele, sabe? De como ele é e de como é o processo de fazer um filme pra ele. Porque aqui ele mostra o que tá por trás, ele mostra os bastidores, por trás das cenas de violência, por trás dos vilões, revelando um pouco os caminhos por trás do faz de conta. Quase como se ele estivesse dizendo: olha gente, sabe vocês que pegaram no meu pé todos esses anos falando que eu só fiquei mostrando violência gratuita? Era tudo de mentirinha, era tudo efeito, era tudo cinema, era tudo plástico. E olha como se faz, olha como eu fiz. Mas como se não bastasse isso, ele ainda aprofunda mais essa questão, fazendo um contraponto da magia do cinema com a brutalidade da realidade. E é aí que entra o caso do Charles Manson. Porque essa realidade é muito mais preocupante do que aquilo que você vê no cinema. Ainda mais que a gente vive num momento em que tem várias preconcepções conservadoras que acham que o cinema ou os videogames tornam as pessoas violentas. E não é isso que torna as pessoas violentas. É a própria violência dentro de uma cultura permeada e embasada em violência que gera violência. Os filmes, pelo contrário, estão ali para gerar catarse, para gerar prazer, para gerar adrenalina, para gerar reflexão, para fazer sonhar, para fazer pensar. Então, assim como Era Uma Vez em Hollywood fala sobre a decadência dessa era glamurosa, fala também sobre uma perda de inocência. O fim da era hippie, o fim da utopia do paz e amor, e um momento de transição no qual, por exemplo, personagens monstruosos como Charles Manson pode se tornar uma figura, uma estrela da televisão. Um momento em que os jornais passaram a dar espaço para esse tipo de narrativa, dando os 5 minutos de fama para os criminosos, porque isso gerava audiência. É isso, foi um momento em que a audiência passou a gerar a pauta. Então é isso, eu basicamente achei o filme super bonito, adorei as personagens, adorei a maneira como ele apresentou a Sharon, achei muito linda, achei uma homenagem linda a ela também. Ela um pouco como representante desse cinema, desse olhar mágico, desse deslumbramento em torno do ritual cinematográfico. Eu torço muito para que o Tarantino não faça só 10 filmes, ainda mais depois de ver esse e de perceber do que ele é capaz, se ele tiver afim. Me emocionei vendo o filme, achei que é um filme que consegue atingir muitos níveis de emoções. E uma das coisas que você sempre ouve nesses podcasts, e enfim, pessoas debatendo sobre esse filme, é a importância que é um filme de roteiro original ser um grande sucesso no meio de filmes da Marvel e da Disney, de remakes e tudo mais, que parece que só seguem a mesma fórmula, tentando arrecadar mais espectadores. Então, ver um filme do Tarantino com uma ideia original e ainda bastante romântico e que foge um pouco à expectativa daquilo que a gente espera de um filme do Tarantino, ou seja, sendo mais ousado ainda, tá de parabéns. Então é isso, assistam Era Uma Vez em Hollywood. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu não entrei nos detalhes das referências mencionadas pelo filme e pelo Tarantino, porque senão essa resenha ia ficar muito longa. Mas se vocês tiverem interesse, eu adoraria fazer essa pesquisa, até para eu mesma saber mais, mas também para trazer para vocês. Então, se vocês quiserem, coloquem nos comentários, que eu vou adorar fazer um vídeo só sobre isso. E é isso. Até a próxima.